Então, hoje, o meu tema é a psicoterapia e a reconstrução de redes neurais. Eu queria iniciar com uma citação do Alan Shaw. Ele diz o seguinte: o cérebro direito em desenvolvimento, o substrato biológico do inconsciente humano, é maleável e indelevelmente moldado pelas relações de apego diádicas. Avanços na teoria, pesquisa e nos modelos clínicos convergem para enfatizar que a comunicação afetiva relacional e a regulação interativa estão no cerne da relação de apego. Isto claramente significa que a avaliação e o tratamento também devem ser relacionais. Então, a ideia contida aqui é que, do mesmo jeito que a gente sabe que as redes neuronais elas são estruturadas e diferenciadas em função da relação do bebê com outro ser humano, com um ser da mesma espécie, do mesmo jeito que essas redes são construídas nas relações com os cuidadores primários, a psicoterapia pode ser pensada como uma possibilidade de reconstrução dessas mesmas redes através da relação terapêutica. E qual é a justificativa da psicoterapia? Padrões no cérebro-mente são produtos da atividade neuronal que compreendem funções pré-específicas do ser humano que vão se desenvolvendo e se modificando pela experiência e adaptação no mundo das pessoas, dos objetos e das situações ao longo da vida. Então, a psicoterapia poderia ser pensada como uma mudança nos padrões de cérebro-mente. A possibilidade da mudança na mente e nos novos aprendizados de como se relacionar com o mundo e consigo mesmo estão, então, relacionados à plasticidade do complexo cérebro-mente, que é sempre dependente da experiência. Em comparação com os anos 1970 e 1980, hoje em dia, nós tratamos mais crianças e adolescentes que, por terem tido experiências traumáticas de violência, abuso infantil, privação ou doenças físicas crônicas, não são mais capazes de responder às demandas do mundo externo e às demandas dos seus próprios mundos internos. Antes dessa data, não se tratavam crianças, não se tratavam adolescentes na linha da psicologia analítica, porque Jung havia dito há muito tempo que não se deve tratar crianças. E como as crianças vivem no inconsciente dos pais, pais e professores deveriam ser tratados e não crianças. Isso perdurou durante alguns anos aqui no Brasil em relação ao atendimento de crianças. O atendimento de crianças que se fazia era na linha da psicanálise. As únicas possibilidades, os cursos que ensinavam a como atender crianças eram os cursos baseados na abordagem de Melanie Klein. Demorou muito tempo para que as pessoas ousassem atender crianças e adolescentes na linha junguiana. Em 1980, na década de 80, aconteceu o primeiro congresso junguiano de terapia de crianças na Itália, em Roma. E em cada apresentação, os palestrantes falavam: ainda que Jung tenha dito que não se deve tratar crianças, nós achamos que. Então, é mais recente o atendimento a crianças e adolescentes. E nas clínicas em São Paulo, quando a gente tinha uma criança de 5, 6 anos, eles eram os bebês que a gente atendia. Hoje em dia, a gente tem crianças no primeiro ano de vida que procuram atendimento em psicoterapia. Isto é, os pais levam as crianças de 1 ano na busca de atendimento e de orientação. Hoje também, a gente trata adultos vítimas de estresse e doenças crônicas que sofreram separações, abusos, dependências, etc., que são depressivos, ansiosos. Hoje, nós atendemos e tratamos idosos que sofrem de preconceitos, de isolamento e solidão, e que perderam a noção de contexto e de comunidade, e que adoecem física e mentalmente. Houve uma época que se dizia que depois dos 50 anos não valeria a pena tratar as pessoas, porque nenhuma mudança seria possível.
A pessoa estaria mais cristalizada nas suas ideias, preconceitos e formas de existir. É lógico que isso é antes da chamada década do cérebro, que começou a partir dos anos 1990. Graças à noção de que o cérebro é um órgão absurdamente plástico, hoje nós atendemos idosos e a gente tem uma procura muito grande de pessoas de 90 anos, inclusive. Então, nós tratamos hoje pessoas que não conseguem seguir o caminho da individuação, o caminho do desenvolvimento desejado. E o escopo da análise, então, aumentou muito nos últimos 60 anos. O foco mudou da identificação de conteúdos psíquicos que foram esquecidos, reprimidos ou disfarçados para um outro foco, para um foco na criação da estrutura psíquica que não está desenvolvida, que está ausente ou que está disfuncional. As experiências do desenvolvimento inicial não podem entrar na consciência do indivíduo. Por quê? Porque elas foram engramadas na memória implícita, também conhecida como memória processual, biológica, neurológica, e que permanecem disponíveis ao pensamento consciente. Então, o que fazer? Experiências traumáticas de violência, abuso infantil, privação ou doenças físicas crônicas no início da vida, não elaboradas, trazem um impedimento ao uso adequado da função simbólica e comprometem realmente a possibilidade do processo de individuação. Pacientes com pensamento concreto e com uma capacidade disruptiva de representação geralmente sofreram ausência prolongada ou falta de responsividade emocional no início, bem no iniciozinho de suas vidas. A representação na mente das primeiras relações é a base sobre a qual todos os outros processos representacionais e simbólicos se baseiam. Então surge uma questão fundamental: quais qualidades e qual atitude analítica nós, enquanto profissionais, devemos ter e podemos oferecer na análise para ajudar crianças, adolescentes, adultos e idosos a recuperarem a possibilidade do desenvolvimento da capacidade de simbolização, independentemente de quão pobremente desenvolvida essa capacidade tenha sido. Gulbenkian é um analista junguiano que mostra que, embora a função transcendente seja um processo natural e sustentado arquetipicamente, como postulava Jung, a função transcendente não trabalha espontaneamente. Ela requer uma matriz baseada no relacionamento precoce do ser humano. E essa matriz pode ser mais tarde reativada no tratamento psicoterapêutico. A gente sabe que a psicoterapia, enquanto método, toda a psicoterapia usa como método a observação e a interpretação. Mas na abordagem da psicologia analítica, a gente tem como pressupostos teóricos 3 pressupostos muito importantes. O primeiro é o princípio causal e o princípio teleológico da psique. O segundo é a fenomenologia do inconsciente, os arquétipos. E o terceiro é a psicologia da consciência, o processo de individuação. Eu queria falar um pouquinho a respeito dos arquétipos, de uma concepção mais atual a respeito dos arquétipos. Os arquétipos, as pesquisas atuais explicam como o genoma, como um sistema integrado, contém uma enorme quantidade de informações e pré-especificações que operam em todos os níveis do desenvolvimento. São traços da linhagem passada de um indivíduo desde os primeiros organismos. O genoma, e hoje a gente tem que considerar o epigenoma, constitui a herança molecular que sobreviveu a milhões de filtros de seleção natural, conectando cada indivíduo com todos os seus ancestrais biológicos. Então, a gente tem toda a evolução do ser humano chegando ao homem cibernético ou então chegando ao Homo office. Em relação ao processo de individuação, a gente tem
que a vida é um espaço entre a concepção e a hora da morte. E a gente considera duas metades, a primeira metade da vida e a segunda metade da vida. Na primeira metade, o ego se diferencia a partir do coletivo e precisa se moldar, se adaptar e se educar sobre os princípios e normas do coletivo. Na segunda metade da vida, o processo de individuação se caracteriza como um processo de constituição e particularização da essência individual, como essência diferenciada do todo da psicologia coletiva. Busca-se o sentido da própria vida, nessa segunda metade, guiando-se por princípios éticos. Mas quanto à especificidade da psicoterapia, a gente pode dizer que falhas nos relacionamentos interpessoais impedem o apego seguro, acarretando incapacidade para criar um senso de unidade e de continuidade de si mesmo nos seus relacionamentos consigo mesmo e com os outros ao longo do tempo. Vai acontecer uma instabilidade emocional, uma desregulação dos afetos, pobres respostas ao estresse, desorganização cognitiva, estruturação defensiva e necessariamente o empobrecimento da vida imaginativa. A relação de transferência e contra-transferência é uma relação privilegiada no processo terapêutico. Na relação terapêutica, pode-se ter processo de reconfiguração dos relacionamentos iniciais da vida, identificados por fazerem parte da forma regular de experiência subjetiva afetiva da pessoa. Então, que possibilidades a gente teria? A refiguração mediante memórias, fantasias e narrativas. A prevalência da linguagem não verbal para atingir os complexos ou memórias implícitos do paciente. O uso do apego, da empatia, da sintonia emocional para modificar os esquemas de estar com as pessoas em todos os ambientes. A teoria do apego deixou de ser uma teoria sobre a interação entre a mãe e a criança, passando a refletir os padrões de autorregulação de afeto. O cérebro começa a aprender e a codificar noções sobre as estratégias de enfrentamento que mantêm o indivíduo vivo e salvo desde o começo do seu desenvolvimento. Ele aprendeu respostas sobre segurança e perigo desde o útero. A regulação emocional é o processo intra- e extra-organismo, é o estado onde a excitação emocional é redirecionado, controlado, modificado e modulado. E vai favorecer o funcionamento adaptativo diante de situações que provocam estados de excitação emocional. Então, o apego seguro vai garantir o quê? O enfrentamento estável e flexível. É o estilo relacional mais efetivo para capacitar o córtex pré-frontal a amadurecer e a se tornar estável e flexível. A resposta amorosa, atenta dos pais às demandas do bebê, vai favorecer os primeiros processamentos nos circuitos neuronais do bebê, baseados na sensação de segurança e de confiança. O bebê vai sentir, eu sou importante, eu estou amado. E o bebê aprende a pedir ajuda e sabe que existem soluções. Esse é uma proposição que ele vai guardar para o resto da vida. Os circuitos neuronais se estabilizam ao redor de uma sensação fidedigna da própria competência, sobre a égide do arquétipo da grande mãe. Quando isso acontece, é um tesouro para o resto da vida. Mas vai existir a possibilidade da não regulação dos afetos. Um cuidador inacessível ou inadequado às expressões do bebê deixa de participar da regulação do nível de excitação da criança. E as consequências são graves. Vão existir níveis altos de estimulação e excitação, que caracteriza o abuso. Níveis mais baixos demais de excitação e estimulação, que caracteriza a negligência. Pais abusadores vão ser experimentados como fonte de medo e de dor, e procurar os pais pode ser um caminho assustador. O desenvolvimento da integração neural pode ser estagnado.
E o córtex pré-frontal pode não desenvolver a sua capacidade para integrar múltiplas funções no cérebro. E nos adultos, a gente vai encontrar uma vulnerabilidade à desorganização, à dissociação e à fragmentação. Então, em síntese, os traumas originados nas primeiras relações de apego vão ocasionar um estresse psicológico elevado. O uso caracteriológico da dissociação patológica e inconsciente em todos os períodos posteriores da vida. E a estratégia da dissociação parece ser a última defesa e tem o objetivo de impedir a tomada de consciência da dor emocional. Não é fácil para o terapeuta quando o cérebro primitivo de um paciente faz estagnar o tratamento em um pântano de crenças confusas e contraditórias. O medo é o inimigo do crescimento psicológico e a amígdala detectará isso. Isso traz um risco para o terapeuta, abdicar do tratamento e preencher o tempo da terapia só com reclamações, histórias, informações. Quando isso acontece, a amígdala do paciente venceu. O consultório é um lugar lotado pelas famílias dos clientes e do terapeuta, que ativam transferências e contra-transferências e outras associações que formatam o caminho pelo qual conhecemos um ao outro. O cérebro não se importa se o nosso pensamento tem sentido. Ele está preocupado em nos manter vivos e, para isso, sacrifica a evidência e a lógica. A resistência é um circuito cerebral primitivo empenhado em reduzir a ansiedade e sustentado por crenças que nos fazem sentir seguros. A amígdala pensa em sobrevivência diante da morte ou mudança, mesmo que para melhor. O sistema executivo primitivo vai tentar evitar qualquer mudança. A maioria dos distúrbios psicológicos causam ansiedade e desencadeiam a secreção de cortisol, que danifica o hipocampo e impacta negativamente as funções da memória, os testes de realidade e a regulação emocional. A amígdala é central para o tratamento da experiência no início da vida. No útero, a gente já tem estados intensos de medo. E a amígdala tem o seu papel central como eixo do processamento social e emocional ao longo da vida. Na aliança terapêutica, o que a gente faz é tentar diminuir a ativação da amígdala. O hipocampo é vital para o funcionamento social consciente, lógico e cooperativo, essencial para a aprendizagem especializada. Então, na psicoterapia é relevante a interação dos sistemas de memória da amígdala e do hipocampo. Esse é um exemplo da importância de se levar em conta as informações que nos são dadas pela neuropsicologia. A amígdala se esforça para generalizar, o hipocampo tenta discriminar. A amígdala faz pular diante da aranha, o hipocampo lembra que a aranha não é venenosa. A psicoterapia, como processo de busca e criação de significado na relação intersubjetiva, pode ajudar a identificar as organizações ou padrões de significado pessoal do paciente, favorecendo o processo de individuação. Da mesma maneira que as primeiras relações do ser humano com seus cuidadores primários começam a estruturar as redes neurais, levando aos padrões de significados pessoais, a relação dialética paciente-terapeuta pode reconstruir redes neurais, criando uma organização de significados graças à plasticidade notável do cérebro humano. Muito obrigada.